Você já teve aquela sensação de que você limpou a casa, mas sempre tem coisa para limpar. Você limpa, quando você chega no final da limpeza, a primeira limpeza já está precisando de arrumação. Sabe, essa sensação da dona de casa é interessante. Como pastor, sempre que eu chego na casa, a primeira coisa que a dona de casa fala para mim é: Pastor, não repara não. Por quê? A preocupação principal da dona de casa é a limpeza. Essa mesma preocupação acontecia no ritual do santuário. Deus tinha uma intenção de demonstrar para o homem que ele, como Deus, como Criador, estava sempre olhando para a, o problema do pecado, a sujeira que o pecado deixa na vida do pecador. Então havia duas limpezas no santuário: uma limpeza diária e uma limpeza anual. Então, nós vamos estudar hoje na lição sobre a purificação diária até a limpeza final e a eliminação total do pecado. É a lição sobre o tabernáculo. Não saia daí, daqui a pouco conversamos. Hoje é terça-feira, dia 23 de setembro de 2025. Que bom estar com você aqui. Espero que você esteja gostando do nosso canal e que você possa deixar o seu like, se inscrever no canal, indicar para outros. Estamos em crescimento contínuo e esperamos que você seja grandemente abençoado. Na lição de hoje, nós vamos falar da limpeza diária e da limpeza anual. Na limpeza diária era uma purificação diária daquilo que o pecado faz na nossa vida, e cada pecador arrependido podia se apresentar diante de Deus e pedir o perdão, a limpeza do seu coração. E a purificação anual simboliza um outro ritual que o pecador tinha que estar em contrição para ser abençoado por Deus e para que o pecado fosse erradicado do meio do acampamento, inclusive eliminado do santuário. Essas mesmas duas cerimônias, elas apontam para o serviço diário de Jesus a nosso favor como nosso advogado. E também da intervenção final do próprio Jesus no drama do pecado, livrando-nos definitivamente do pecado e do causador do pecado, que é Satanás. Uma coisa é certa desde o início: você não pode ficar do lado do pecado, porque o pecado sempre será eliminado. O pecado sempre será retirado, porque Deus odeia o pecado. Então, se você amar o pecado e ficar do lado do pecado, quando vier a purificação e a eliminação final do pecado, você vai junto na varredura espiritual. Vamos dar uma olhadinha detalhada, então, nesse texto de hoje, do que Deus queria ensinar através da lição do santuário, do tabernáculo, da construção desse móvel. A primeira coisa que a gente pode perceber em todo esse detalhe da construção do santuário e do ritual diário e anual é que Deus é um Deus que gosta de ordem, de organização. Deus dá detalhes e instruções específicas para cada aspecto do que acontecia no santuário. Deus hoje também quer que você, como crente, tenha uma vida organizada, ordenada, uma vida pura, uma vida santificada. Deus não aceita, Deus não fica feliz quando nós deixamos as coisas espirituais para depois ou as fazemos de maneira relaxada. Diz um texto da Bíblia: maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então é a hora correta de você organizar sua vida espiritual, sua comunhão diária, o culto doméstico, o preparo dos seus filhos, ter a lição da escola sabatina e cuidar da sua harmonia espiritual. Deus não quer perfeição, Deus quer intenção, um desejo, um constante crescimento, até você chegar ao máximo que você pode. O resto Deus completa. No serviço da cerimônia diária, no ritual diário que acontecia, nós temos uma palavra-chave:
perdão agora. Deus estava demonstrando para o pecador isso. Eu te perdoo e eu te perdoo agora. O texto básico que está refletindo a cerimônia diária é Êxodo 29, 38 a 39, Levíticos 4, 27 a 31, 1 João 1, 7 a 9. Todos esses textos vão reforçar a ideia do trabalho diário. Todos os dias, o pecador que cometia um erro trazia o cordeiro ao tabernáculo. O ritual consistia em que o pecador colocava as mãos sobre a cabeça do cordeiro, confessava o seu pecado sobre o cordeirinho e pedia o perdão de Deus. Então, o cordeiro morria em seu lugar e era o pecador que tinha que dar o primeiro golpe fatal para matar o cordeirinho de estimação que ele havia criado. O sangue desse cordeiro era levado ao altar, mostrando que a culpa havia sido transferida do pecador para o cordeiro e do cordeiro para o altar e do altar para o santuário. Então ali o sacerdote fazia a aspersão do sangue na cortina do santuário. Então aquele pecado já não era mais do pecador, já pertencia ao terreno sagrado que era o santuário. Ou seja, não era mais problema humano, mas era um problema divino. Porque o pecado é problema nosso, mas Deus assumiu o nosso pecado. O sangue, o ritual tem um significado. O que o pecador tinha que fazer no ritual diário? Primeiro, ele tinha que reconhecer a sua culpa diante de Deus. Segundo, ele tinha que depender totalmente do sacrifício substituto. E terceiro, ele tinha que receber a certeza de que ele estava perdoado. Isso envolve algumas coisas para nós hoje. Hoje nós temos que confessar nossos pecados, porque o sangue de Jesus purifica os pecados confessados. O pecador encontra graça diária no sacrifício realizado na cruz, você pode ter garantia certa disso. E nós vivemos em paz, sabendo que Jesus intercede por nós continuamente, diariamente, no santuário do céu. Hebreus 7, 25. A segunda cerimônia, que era a purificação anual completa, ela traz uma ideia. Você tem no ritual anual a purificação completa e a erradicação do mal. Esse pecador tinha uma atuação diferente da atuação diária do santuário, do ritual diário. No texto básico aqui, você vai encontrar Levíticos 16, 29 a 31, Hebreus 9, 24 a 26 e Apocalipse 21, verso 4. O que significa esse ritual anual? Uma vez ao ano, no dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no lugar santo dos santos. Enquanto o sacerdote ministrava diariamente no santuário, no lugar santo, inclusive o sumo sacerdote também, mas no dia da expiação, somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, diante do altar da Arca da Aliança e diante da tampa do propiciatório. Lá estava a lei de Deus. Ali dentro, o santuário era o símbolo da presença de Deus, marcado com a luz do Shekinah, a glória presente de Deus. Então, o sumo sacerdote entrava no lugar mais íntimo do santuário e ele se colocava diretamente na presença do Senhor. Ele tinha que estar com a vida dele totalmente em ordem. E lá fora, o povo tinha que estar com os seus pecados também confessados. O povo deveria jejuar, afligir a alma e se colocar diante de Deus, porque aquele era o dia do Yom Kippur, o dia do juízo. Era o dia de resignação total, completa. Tinha que haver exame diário e abandono de pecados acariciados. Tinha que haver confiança de que Deus removeria definitivamente a culpa do pecado.
E era o dia de eles receber a esperança de um futuro livre do mal. Olha que interessante, né? 2 rituais de purificação, de limpeza. E é possível que, como a dona de casa sempre diga, não repara não, depois que ela limpou tudo, que nós, como pecadores, ainda, depois de ter essa garantia de purificação diária do nosso pecado, quando oramos a Deus, e dessa promessa futura de que Deus vai erradicar o pecado definitivamente, ainda acharmos que a coisa não está boa. Ainda pedir, não repara não, Senhor, para os meus erros, para os meus pecados. Essa é a nossa sensação humana. O tabernáculo nos ensina que a jornada do pecador tem 2 momentos inseparáveis: o perdão diário do sangue de Cristo, pelo sangue de Cristo, e a purificação final que trará um livramento universal do pecado. Em Cristo nós somos perdoados hoje e em Cristo nós vamos nos livrar definitivamente do pecado e do poder do pecado. Você tem que confiar em Deus e depender dele para a sua vida. Olhe para Jesus hoje e se sinta perdoado quando você confessa seus pecados com sinceridade. E busque a redenção do Senhor Jesus diária e também a esperança do seu retorno para eliminar o pecado definitivamente desse mundo. Vamos orar? Dá-nos a graça, Senhor, de confiar nessas promessas maravilhosas, depender do Senhor e nos entregar inteiramente a Ti em nossa vida hoje. Limpa a nossa vida, limpa nosso pecado, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu sigo o mapa do dia, e você?